transferir esse crédito para alguém, não quero depositar na minha conta corrente e quero já pagar algumas dívidas com esse cheque. Para que eu possa fazer isso, eu vou ter que então dar o endosso. Endosso é o ato de transferência de um cheque. Gianluca, como é que eu faço para dar endosso em um cheque? Bom, geralmente nós assinamos no verso do título, não é assim? Você dá uma simples assinatura no verso do título, você na qualidade de credor. Se o seu nome está lá, por exemplo, se aquele cheque é nominal a você, você vai lá no verso do cheque, dá uma assinatura no verso do cheque e vai então transferir aquele crédito para alguém. Você que está transferindo é chamado de endossante. Quem transfere é o endossante. Quem recebe é chamado de endossatário. Então, se a minha loja transferiu para você esse cheque, você é o endossatário e eu serei o endossante daquele cheque. Agora, é importante que você saiba o seguinte, que não tem como eu endossar uma parte do cheque. Ou eu endosso todo o cheque, ou eu não faço o endosso. Então, o cheque só admite endosso total. O cheque não admite o chamado endosso parcial, endossar apenas uma parte do valor do cheque. Isso não é possível. Apenas o endosso total. Mas para quem vai prestar concurso público ou vai prestar o exame da OAB, fiquem muito atentos para essa informação que eu vou dar agora. O cheque não admite só esse endosso com a assinatura no verso. Eu também posso endossar um cheque no anverso do cheque, que é a frente do cheque. Sabiam disso? Não é tão comum, não é tão usual, mas é possível. Desde que eu faça o quê? Eu dê uma assinatura na frente do cheque e, além de assinar, eu coloque uma expressão identificadora. Nossa, que estranho, como assim expressão identificadora? Eu vou ter que colocar uma expressão identificando o ato, demonstrando que aquele ato se trata de endosso. Exemplo, eu coloco assim, endosso a Renato, pague-se a Adriana. Então, eu deixei bem claro que eu estou transferindo, que eu estou endossando aquele cheque. Tudo bem? Além disso, nós temos que também saber que é possível que a lei de cheque, e qual é a lei de cheque? A lei 7.357 de 85. Lei 7.357 de 85 admite o aval. Eu posso colocar no cheque o chamado aval. Gianluca, o que é aval? O aval é garantia. Enquanto o endosso é transferência, aval significa garantia. Então vamos imaginar essa situação. Eu tenho um amigo que ele é empresário de alguns jogadores de futebol. E um determinado dia ele me liga num domingo e diz assim: Alexandre, olha o que aconteceu comigo. Eu tenho alguns jogadores que estão participando de um time de futebol e eles estão lá com o salário em atraso. 3 meses que o clube não paga o salário. E os jogadores então ameaçaram de não entrar em campo se não tivessem o pagamento do salário. O presidente do clube ficou muito preocupado com essa situação, chegou no vestiário e garantiu a todos os jogadores que eles receberiam. Eles não se contentaram com isso, queriam alguma coisa em concreto, e aí então o presidente do clube pagou o salário dos jogadores com cheque. E aí o empresário do jogador me ligou e disse assim: Gianluca, o que eu faço? Porque eu estou achando que, se até agora o clube não pagou esse cheque, se até agora não pagou o salário, né, não vai ser esse cheque que vai ser compensado. Eu preciso de alguma coisa como garantia. O que eu disse a ele? Faça o seguinte, então, peça para o presidente do clube dar o aval no cheque. Ele, na qualidade de pessoa natural, na qualidade de pessoa física, não como representante do clube, mas como alguém, uma pessoa física, pode garantir o pagamento desse cheque. Quando o cheque tem o aval, o que vai ocorrer? Se o cheque voltar por falta de fundo, eu posso ajuizar uma ação de execução, não só contra o emitente do cheque, ou, se também teve endosso, aquele que transferiu o cheque.
eu posso também ajuizar uma ação de execução para cobrar esse crédito daquele que deu aval, que nós chamamos de avalista. Olha que interessante, é que não é tão comum assim o aval no cheque, mas é possível. Agora, isso é muito comum, por exemplo, em outras atividades, como por exemplo, atividades de factoring. Quando você trabalha em uma factoring, você vai perceber como é possível, né? E como é comum aval em cheque. Mas é importante destacar para quem vai prestar as provas, esses concursos, que nós temos a possibilidade do aval total e do aval parcial. O cheque admite tanto você garantir todo o cheque, como também admite você garantir apenas uma parte do cheque. Você pode garantir o valor total daquele título, como também apenas uma parte daquele título. Então, o cheque admite aval total e aval parcial. Além disso, nós temos que saber também sobre o prazo de apresentação. Muito se fala sobre prazo de apresentação, mas nem todo mundo dá devida atenção para isso. Em primeiro lugar, vamos entender o que é prazo de apresentação. A lei de cheque diz que para você, quando você recebe um cheque, você tem que apresentar esse cheque para pagamento em um determinado prazo. Meus amigos e minhas amigas, que prazo que é esse, hein? Nós temos 2 prazos para apresentar um cheque. Nós temos prazo de 30 dias, se esse cheque é da mesma praça, e prazo de 60 dias, se o cheque é de praça diferente. Mas, Alexandre, o que é mesma praça ou praça diferente? Nós temos que analisar o quê? A agência pagadora e o local de emissão do cheque. A minha agência pagadora, por exemplo, é Campinas. Campinas é a agência pagadora. Se eu estou em Florianópolis e coloco lá lugar de emissão Florianópolis, a praça é diferente. Portanto, o prazo de apresentação é de 60 dias. Agora, se a minha agência pagadora é Campinas e eu coloco lá no local de emissão Campinas, o que vai ocorrer? É mesma praça. Sendo mesma praça, o prazo de apresentação é de 30 dias. Agora, é importante que você saiba que esse prazo, ou de 30 dias, ou de 60 dias, é contado da data da emissão do cheque. Ele é contado da data de emissão do cheque. Então, esse é o prazo de apresentação. Mas vamos imaginar a seguinte situação? E a minha agência pagadora é Campinas, eu vou a um restaurante no Rio de Janeiro, emito um cheque, o dono do restaurante coloca o cheque lá no seu caixa, esquece o cheque no caixa, olha que problema, e depois de 120 dias ele fazendo uma limpeza no caixa encontra o cheque. Se ele pegar esse cheque e apresentar para pagamento, o banco não paga o cheque? Paga. Mas não está fora do prazo de apresentação? Está. Então, para que serve o prazo de apresentação? Na verdade, a finalidade do prazo de apresentação é justamente para dar início ao prazo prescricional do cheque. O que é prazo prescricional, Alexandre? Prazo prescricional é o prazo que se tem para você ajuizar uma medida judicial chamada ação de execução quando o cheque volta por falta de fundo. Se você tem um estabelecimento comercial, apresenta o cheque para pagamento e o cheque volta por falta de fundo, você vai contratar um advogado para ajuizar uma ação e ele vai ter que analisar qual é o prazo prescricional do cheque. Alexandre, qual que é o prazo prescricional do cheque, hein? A lei de cheque diz que o prazo prescricional do cheque é de 6 meses. Sabiam disso? Esse é o prazo que você tem para ajuizar a ação de execução de cheque. Prazo prescricional, 6 meses. Mas são 6 meses contados a partir de quando? São 6 meses contados a partir do fim do prazo de apresentação. Qual que é o prazo de apresentação mesmo? 30 dias, mesma praça, ou 60 dias, praça diferente? Então, esse é o prazo prescricional. 30 dias mais 6 meses, ou então 60 dias mais 6 meses, dependendo do caso. Então, esse é o prazo que nós temos para ajuizar uma ação de execução
para cobrar um cheque que voltou por falta de fundo.